Oração. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo que o Senhor tem preparado para nós, a tua igreja, engrandecer o teu nome, ouvir da tua palavra e estarmos juntos em comunhão. Obrigado. Obrigado porque foi o Senhor quem nos atraiu até este lugar, atraiu a tua presença, e tudo isso mediante a obra vicária do teu Filho, Jesus Cristo, na cruz. Muito obrigado. Nós estamos aqui porque fomos alcançados pela tua graça e queremos celebrar o teu amor, bendizer o teu nome. É a nossa oração. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão e também aqueles que não poderão vir, que o Senhor esteja derramando da sua bondade e graça com a vida de cada um. É a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar vocês para abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, dos versículos 10, do versículo 10 até o 17. Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Vou deixar um tempinho para os irmãos encontrarem. Lucas capítulo 13, versículos 10 ao 17. Assim está escrito: certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e, no mesmo instante, ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Amém? Amém. Você também se alegra com as coisas maravilhosas que ele faz? Amém. Vamos louvar ao Senhor essa noite, como os irmãos a ficar em pé.
não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me e resgata-me, pois tu és justo. Inclina teu ouvido para me escutar e livra-me. Sê minha rocha de refúgio, onde sempre posso me esconder. Dá ordem para que eu seja liberto, pois és minha rocha e minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, do poder dos perversos, das garras dos opressores cruéis. Só tu, Senhor, és minha esperança. Confio em ti, Senhor, desde a infância. Sim, de ti dependo, desde o meu nascimento. Cuidas de mim, desde o ventre de minha mãe. Sempre te louvarei. Amém? Amém. Então, já que prometemos que sempre vamos louvar o Senhor, quero convidar você a cantar mais uma canção. Fui salvo. E enquanto você canta essa canção de devoção a Deus, convidamos você a sair do seu lugar, trazer sua oferta, colocar aqui na urna na frente, abençoando a casa de Deus. Amém? Amém. Então vamos adorar esse Deus que cuida de nós desde o ventre de nossa mãe. A fazermos juntos essa oração comunitária. Clame ao Senhor de todo o seu coração. Deus fiel, tu caminhas conosco ao longo da jornada da vida. À medida que nossa força diminui, que nossa fé possa aumentar. Quando nossos olhos se tornarem escuros, que a luz de Cristo brilhe mais intensamente diante de nós. Ajuda-nos a viver até o fim de nossos anos em alegria, sabendo que Tu nos conduzes à vida eterna. Amém.
Amém, queridos? Podem assentar, as crianças podem ir ao cultinho. Eu convido a chamar o que vai pregar nesse culto. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Vamos orar de novo? Você pode estender a mão e orar por mim? Senhor Deus, eu te louvo por estarmos na Tua presença, por poder Te adorar nessa noite, por poder estar em comunidade, poder perceber, Senhor, que o Senhor salvou tantos outros como nós. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada pela Tua igreja reunida, mundo afora, nossos irmãos. Obrigada por fazer parte do Teu corpo, por ter encontrado sentido para nossas vidas. Senhor, se alguém aqui ainda não encontrou esse sentido, se alguém aqui nessa noite está em dúvida, Senhor, que ou está se sentindo pressionado de alguma forma para decidir sobre algo na sua vida, que essa noite possa ser uma noite de o Senhor falar conosco. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu sei que eu posso atrapalhar, mas que o Teu Espírito não permita. Que Teu Espírito possa falar aos nossos corações nessa noite com liberdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A gente está falando sobre o Sermão do Monte. E hoje não vai ser diferente, a gente continua. O que a gente viu até aqui, né? Bastante coisa. Se vocês olharem lá na Bíblia de vocês, podem abrir, em Mateus 6. A gente começou lá no 5, né? Começa o Sermão do Monte no 5. Mas assim, dando uma recapitulada dali dos últimos, a gente viu o Pai Nosso, né, do versículo 9 ao 14. Depois teve uma palavra sobre jejum, né, que fala que a gente deve fazer em secreto a nossa devoção, não buscando a recompensa que vem do elogio dos homens, mas o nosso Pai que vem em secreto nos recompensará. Depois a gente viu para não ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros sim, no lugar certo, né, diante de Deus. E aí tem uma frase muito forte, né, ali nesse trecho, que diz: onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Veja como tem essa relação entre o interno e o externo, né? Entre aquilo que eu faço e aquilo dentro. Às vezes eu posso fazer coisas bonitas, fazer coisas piedosas, ou jejuar, orar, mas como que está dentro? E às vezes dentro está seguindo, está ligado em coisas que não tem nada a ver, né? Nosso tesouro está em lugares que não deveria estar. E aí depois nós ouvimos o Adrien falar sobre os olhos, que os olhos são como uma lâmpada que ilumina o corpo. Olha, de novo, né? A relação do interno. A gente tem olhos para ver o externo, o que está fora de nós, mas isso afeta a gente dentro. A forma como a gente se relaciona com as coisas de fora afeta o nosso interior, pode até deixar a gente em trevas, e que grandes trevas serão. E aí chega esse versículo sozinho, que acabou que na nossa separação ele ficou assim, aparentemente isolado, né, para ser pregado só o 24. Só que está nessa sequência, né? Está na sequência dos olhos maus, escuridão no corpo, está na sequência ali do coração, onde tiver o seu coração, que é o teu tesouro, né? Tesouro do coração. E aí começa: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E depois tem uma ponte para o que a gente vai ver adiante, né, nas próximas. Mas o que a gente pode tirar, o que a gente pode aprender
desse texto, que a gente já sabe, Jesus falou isso na sequência, né? Ele não falou que nem a gente está pregando aqui a cada domingo um pouquinho. Não, Jesus falou o sermão inteiro, então as coisas estão interligadas. Obviamente que ele estava fazendo uma sequência lógica na pregação dele, né? O que isso está querendo nos falar sobre o que foi dito anteriormente? Aqui a gente vê decisões cruciais. Ali no onde vamos ajuntar tesouros. É uma decisão que eu tomo, né? A gente sabendo que existe, mostrando aqui um centro de comando da vida. Né? Onde está o coração, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. A Bíblia chama de coração esse centro de comando interno de cada ser humano. Tipo, não é o coração, essa bomba pulsante, né? E a gente sabe que hoje a gente diz que não é só o coração não é o mais importante. Às vezes eu posso deixar o coração batendo lá para alguém que está em coma, por exemplo, mas ele já teve morte cerebral. Então a gente diz, as emoções, os sentimentos estão no cérebro. Estou estudando muito isso, né, na faculdade de psicologia. Onde é que estão? Onde é que está esse interno nosso? Onde é que estão nossas emoções, nossas memórias? Estão num lugar físico? Estão num lugar que não se vê? A gente ainda não sabe muito bem. Mas, pelo que a neurociência está descobrindo, tem uma ligação profunda, né? Cérebro e tudo. Mas o coração talvez não seja isso, esteja aqui. Mas não importa. O importa é que tem um centro de comando. Tem um lugar em nós que é da onde partem as fontes da vida, como diz. E é um lugar que a gente tem que guardar, porque procedem as fontes da vida, como diz em Provérbios. E é desse lugar aqui que a gente tem que cuidar. Quem que está sentando no trono do centro de comando da nossa vida? É sobre esse tema que está se tratando de servir senhores, né? Essa expressão senhores era usada na relação entre escravos e senhores. Os donos de escravos eram chamados senhores. Aqui não tem uma opção dizendo assim, não tenha senhor nenhum. Porque não existe essa opção para o ser humano. Nós somos criaturas. E somos criaturas que fomos criados para adorar. A essência de quem nós somos é adoração. Somos adoradores por essência. Então, se a gente não adorar quem a gente foi criado para adorar, a gente vai adorar outra coisa. A gente vai colocar outra coisa nesse centro de comando. Não tem opção não ser escravo de alguma coisa. A questão é, eu vou ser escravo de um bom Senhor que me ama, que me cuida, que quer o melhor para mim, que quer me dar liberdade para, mesmo nessa condição de dependência dele, ou eu vou me escravizar por algo que realmente quer o meu mal? Realmente não vai me tornar menos humano. Essa é a questão aqui. E fixar os olhos em alguma coisa é formativo. Fixar os olhos, desejar algo, forma esse trono no nosso coração. A gente vai falando um pouco e vocês acredito que vão entendendo. Esse centro de comando está no interior, nas profundezas do nosso coração, mas ele pode estar dividido. Não é possível não ter um Senhor, mas ele pode estar sendo dividido entre dois senhores, é o que diz aqui, mas não vai dar certo. Jesus já está dizendo, não adianta. Alguns de vocês podem estar tentando dividir o centro de comando entre dois senhores, mas não funciona. Em Tiago 1, a gente tem uma palavra interessante. Tiago 1, 5, ele vai dizer assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não nos repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada, agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz.
Onde é que está a necessidade de alguém em dividir o trono, em dividir o centro de comando com algo que talvez é temporal, não é eterno? A gente sabe que foi criado por Deus, a gente que está aqui dentro sabe que foi criado por Deus para adorar a Ele. Mas por que a gente insiste em dividir com outros deuses, com outros ídolos? E aqui eu tenho que fazer uma ressalva, porque quando o Brasil foi evangelizado pelos protestantes, e aí o catolicismo já estava aqui muito forte, houve sempre uma pregação muito grande em cima da idolatria católica, como sendo assim, aquelas imagens dos santos lá em que pedem por eles, né, acende vela e tal, isso é idolatria. Isso é idolatria. E daí parece que os evangélicos criaram uma visão de que idolatria é só isso. Só que a idolatria, isso aí é o mínimo. A idolatria, isso aí é tipo assim o grosso, a idolatria a grosso modo. Mas a gente tem muito mais a sondar no nosso coração sobre outras formas de idolatria. O que é um ídolo? Segundo Lutero, é tudo a que o seu coração se apega e se entrega com fé. Isso é o seu Deus. Bastam apenas a confiança e a fé do coração para constituir tanto a Deus quanto o ídolo. Alguma coisa que você confia, que você bota a fé, que você se apega inteiramente, isso pode se tornar um ídolo. E Calvino já dizia que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Às vezes ídolos grandes, e às vezes ídolos pequenos, mas que também nos fazem sacrificar a eles. Sacrificar, às vezes, seres humanos. Se a gente olhar lá na primeira mensagem, a primeira palavra que a Bíblia fala sobre idolatria, que é o paradigma, assim, é o bezerro de ouro. A história foi assim, o povo de Israel estava 400 anos escravo lá no Egito, aí Deus manda Moisés tirar eles de lá, eles vêm andando no deserto, e Deus vai explicando para eles que eles têm que fazer um tabernáculo, um lugar de adoração, porque Ele é o Deus verdadeiro, não aqueles deuses do Egito, porque vocês viram que os deuses foram envergonhados lá com as pragas. Vocês viram que eles não são de nada, que eu envergonhei eles todos mandando as pragas lá. Então esses ídolos são inúteis. Então vocês me adorem agora como eu estou ensinando para vocês. É esse Deus que eu sou aqui, ó. Vocês vão me conhecer cada vez mais à medida que vocês andarem comigo. E aí façam o tabernáculo, vai ter a Arca da Aliança, explica tudo. Só que aí Deus chama Moisés para o monte no Sinai. Subiu o monte e ficou lá. E parecia que o Moisés não vinha mais. 40 dias, e agora? Arão lá embaixo, cuidando do povo, no lugar de Moisés, porque ele também era um líder religioso, ele era o sacerdote, recém-instituído, e está lá. Arão e o povo, Arão, já era, esse Moisés sumiu, deixou a gente na mão, tirou a gente do Egito, agora a gente está aqui, agora a gente precisa saber quem foi esse Deus aí que tirou a gente de lá, porque a gente quer adorar ele. Você arruma aí ele, deixa a gente ver ele, faz alguma coisa. E aí, em vez de Arão fazer o que Deus tinha mandado, porque, enfim, ele tinha que esperar Moisés para isso, ele deu um jeitinho, tipo assim, fez um atalho, inventou um jeito de adorar a Deus que era parecido com as outras nações. Já existia adoração a bezerro de ouro. Bezerro de ouro era um deus da fertilidade. E a adoração a ele envolvia, inclusive, orgias sexuais. Ali era um culto maluquete, assim, um culto cheio de sexo, drogas e rock and roll. Era isso que era a adoração ao bezerro. Tanto que quando Moisés está descendo, ele diz, ouço barulho no arraial. Será que é guerra? Não, isso não parece guerra, isso parece festa. Parece farra. Chegou lá e era adoração. Adoração como? Se Deus já disse quem ele era, que ele não era nenhum daqueles deuses, por quê? Então não dá nem para
vai dizer que eles estavam dizendo, eles procuraram outros deuses. Eles queriam adorar a Deus do jeito deles. É assim, o Deus é esse, agora a gente vai dizer que esse bezerro foi quem tirou a gente do Egito. Veja que petulância. A Bíblia diz, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele. A glória era do Deus verdadeiro e não de um bezerro. Mas por que será que aquele povo precisou botar os pés pelas mãos? Vocês lembram de mais gente que botou os pés pelas mãos na Bíblia? Por pressa? Por achar que Deus estava demorando demais para se mostrar, para fazer, Vocês lembram de alguém? Um patriarca que fez isso? Abraão, gente. Abraão tinha a promessa de um filho. Que ia ser o herdeiro dele, que dali Deus ia fazer uma grande nação. E o velhinho, a velhinha na menopausa, a velhinha não teve mais jeito, e o velhinho não tinha Viagra, e mesmo assim, né? E agora? Como é que Deus vai fazer? Não tem jeito mais, estou muito velho, vou ficar velho, vai acabar tudo. E aí eles dão um jeitinho, a Sara dá a ideia, né? Então, quem sabe, porque já era o costume das nações dali da época, que usavam as servas como parideiras para filhos, né? Aí tá, então vai lá, vai com a minha serva e tal. Aí nasce Ismael. E Deus se atrapalhou, se atravessou por medo, por insegurança, por achar que Deus abandonou, por achar que Deus está demorando. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus vai cumprir mesmo o que prometeu, do jeito que Ele prometeu? Quem sabe eu tenho que dar o meu jeito. Você já se sentiu assim em algum momento da sua vida? Eu vou ter que dar meu jeito, porque do jeito que eu achava que Deus ia fazer, não vem. Idolatria. Está deixando Deus pelo bezerro. É o mesmo tipo de sentido dentro do coração, é essa mudança do centro de comando que você segura, porque acha que não tem ninguém mais no comando. Ih, olha lá, tá no piloto automático, e agora? Vai bater. Pega o controle de volta. E daí a gente põe os pés pelas mãos. É a essência da idolatria, a raiz da idolatria. É essa insegurança no nosso coração. Será? Antes disso, nesse texto, a gente viu: Pai nosso que estás no céu, dá-nos o pão nosso de cada dia. Venha o teu reino. A gente orou sabendo, e é assim que a gente tem que entrar todo dia na presença de Deus, lembrando: Ele é meu Pai, Ele está no comando, Ele é suficiente para cuidar de mim, Ele me ama, eu não preciso duvidar, porque se a gente duvidar, a gente vai fazer besteira. A idolatria pode tomar proporções do tipo: a promessa vem, e aí você idolatra. Deus manda o marido que você esperou tanto, e daí ele vira mais importante do que Deus na sua vida. O casamento vira o centro da sua vida, o alvo, o foco de tudo. Aí você queria trabalhar, estava desempregada há quanto tempo, ou lutando em trabalho que sim, que não dava resultado. Aí Deus te dá um trabalho, aí você some, não pode mais ir na igreja, não tem mais tempo para nada, aí você só vive para o trabalho. A gente é uma fábrica de ídolos. E não adianta a gente pensar assim: eu já aprendi sobre idolatria, então agora eu estou livre, nunca vou fazer isso. Não, a gente precisa todo dia buscar o pão diário, né, o maná, e olhar nos olhos de Deus, olhar para Ele cada manhã, cada noite, a hora que você for falar com Ele, e sondar seu coração, e recalibrar o seu coração. Sabe calibrar os pneus? Você tem um carro há muito tempo, você calibra uma vez só e acabou? Está pronto? Eternamente ele vai ficar
Bom para viajar, bom para andar na estrada. Vai, o pneu do carro fica bom para sempre? Não. O que você tem que fazer? De tempos em tempos, ou quando muda a carga, né, do carro, você tem que ir lá e botar um pouquinho de gás lá. A vida com Deus é uma calibragem constante para que o nosso coração não seja enganado por esse mundo, pelos ídolos que estão por aí, ou a gente mesmo faça ídolos para nós. Não tem outro jeito. É por isso que a gente tem que orar. É por isso que a gente tem que estar na presença de Deus, a gente tem que ler a Bíblia. Não adianta ser um cristão que não faz essas coisas. Você não vai ser cristão. Em algum momento você vai continuar vindo na igreja, porque você tem o hábito de fazer isso, mas o seu coração está muito, muito longe. Você já andou léguas para longe de Deus. Se você não tiver vida com Deus, a adoração ao Deus verdadeiro, você vai adorar outros ídolos. Aqui diz, você não pode adorar dois, mas você sempre tem que adorar o certo. Não tem como dizer assim, não, eu tô isento, eu já vou na igreja. Às vezes você pode estar vindo aqui e seu hábito de vir na igreja vira o seu ídolo. Os fariseus, gente, eles cultuavam a piedade deles. É aquele lance do jejum ali. Eles cultuavam as próprias realizações espirituais deles. Aquilo era para o que eles viviam. Eles viviam para todas aquelas regras. E não era para Deus. E eles achavam que estavam fazendo tudo para Deus. É muito sutil. Se a gente se deixar afastar de Deus, a gente vai virar idólatra. Estando na igreja a cada domingo. Não tem outro caminho, é andar com Deus de mão dada todo dia. É falar com Ele todo dia, é olhar nos olhos de Deus todos os dias. É por isso que Deus não deixou o povo com uma dispensa de 40 dias no deserto. A cada 40 dias Deus mandava maná e eles armazenavam. Não, eles tinham que ir lá e colher todos os dias. Eles tinham que ir na mesa do Senhor. É por isso que a gente toma a ceia, a gente não deixa. Eu comia, a gente tomava a ceia todos os domingos. Que eu acho que ia nos lembrar disso, que é sempre que a gente se reunir, a gente tem que cear de Deus, a gente tem que olhar para Ele. E lá na sua casa, você tem que se reunir com Deus também. Não tem cristianismo sem isso. Não tem vida com Deus sem isso. Você vai ser enganado. Nós fomos criados para adorar. Quanto você pensa em Deus? Quanto você pensa em Deus? Eu penso em Deus na hora que eu vou dormir. Eu me lembro que eu sou cristão e daí eu abençoo a noite, eu agradeço pelo dia, amém. Quando eu abro o olho de manhã, eu lembro. Ou quando acontece alguma coisa muito ruim no meu dia, Deus, ajuda aqui, porque senão não vai dar jeito. Quanto você pensa em Deus? Será que Ele está no comando? Será que Ele é por quem você vive? Será que Ele é a pessoa que você mais admira? Jesus é o seu paradigma? Quem que você admira? Se você admirar o Elon Musk, se você admirar sei lá quem que você pode admirar da sua área, se esse for o paradigma de quem você quer ser, você vai começar a caminhar para se formar conforme a imagem daquela pessoa. A adoração está conectado a tudo. E a gente como bons modernos, né, pessoas que deixaram a religião como uma esfera da vida, entre muitas outras, a gente já não deixa às vezes Deus no centro. Na verdade, a gente olha com desconfiança para as pessoas religiosas demais, que ficam falando demais de Deus, que demonstram muito a fé, que parecem muito fanáticas. Muitos de nós desconfiam de pessoas assim. Mas essa aí,
sei lá, dá aleluia alto, levanta a mão, não sei não, isso é exagero, não precisa disso. Será que a gente julga? Sonde seu coração aí. A gente desconfia de quem talvez faz de Deus a coisa mais importante e acha que não, exagero, eu sou uma pessoa equilibrada. Deus aqui, meu trabalho, meus filhos, tá tudo equilibrado na minha vida. Tem até coach que faz equilíbrio, né? E vida espiritual fica como uma parte que tem que estar equilibrada. Eu não posso dar todo o tempo. É certo, você não vai ficar todo o tempo aqui dentro da igreja. Eu não estou falando de atividades envolvendo a igreja. Eu estou falando do seu coração, do centro de comando do seu coração. Adorar de verdade é fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que você estiver fazendo, você precisa conectar com um propósito maior. Por que eu faço isso? Eu penso que isso vai trazer glória a Deus? Isso tem um propósito conectado ao meu Criador, ao meu ídolo? Que daí quando é Deus, a gente não chama de idolatria, a gente chama de adoração. Mas quando eu adoro outra coisa, aí é idolatria. Eu sempre vou ter minha vida conectada. Você não está sendo, se você não botou Deus nesse lugar, você acha que é uma pessoa equilibrada, mas você botou outra coisa. E talvez você está vivendo para os bens materiais. Não, eu não quero ter muito dinheiro, eu só quero ter estabilidade, eu só quero ter segurança. Fui uma pessoa, sei lá, que passei necessidade, eu não posso, eu não quero me sentir inseguro de novo. Aí eu trabalho muito e eu tenho bastante dinheiro, aí eu fico tranquila, porque se tiver alguma coisa que aconteça, eu tenho dinheiro na poupança. Onde é que está a sua confiança mesmo? Tá vendo como é sutil? Porque não é errado fazer poupança. Não é errado ser uma pessoa precavida. Mas se no seu centro de comando está apegado na confiança daquele dinheiro lá na poupança, idolatria. Não está legal. Eu não posso tirar folga, eu não posso tirar férias. Eu sou o dono do meu negócio, imagina se eu fizer isso, como é que vai ficar lá? Não dá. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Nossa, que homem trabalhador. Será que a sua confiança não está na força do seu braço para te sustentar? Aí você não pode descansar? Porque é um princípio o descanso. Porque o descanso mostra confiança em Deus, acima de todas as coisas. Você sabe que você pode sim parar e entregar a sua vida, porque Deus vai dar conta de você. Você não está desesperado, você não está inseguro, você não está com medo. E você não tem que se safar dessa vida. Você sabe que Ele está cuidando. Aí você pode obedecer. Tem outros tipos de idolatria mais sutis, mais menores, mas todas sacrificam. Sacrificam, às vezes, seres humanos. Uma das acusações que o povo de Israel sempre recebeu foi que eles abandonavam, toda hora eles abandonavam a Deus para adorar os deuses das nações vizinhas, né? E aí uma das coisas em Jeremias, por exemplo, mas tem isso no Salmo 115, tem isso no Salmo 169, tem isso em vários lugares da Bíblia. Foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter a água. Como assim? Estou construindo, olha só, eu vim do nada e agora eu tenho 2, 3 empresas. Como assim? Isso não vai te levar a nada. O que vai ser isso depois que você morrer? Vou deixar meus filhos bem. E teus filhos, está mais que provado que
Filhos que herdam grandes heranças jogam tudo no lixo depois. Olha, pesquisas científicas mostrando que quem ganha muito fácil acaba desfazendo de tudo. Quem ganha na loteria, anos depois já se desfez de tudo. É bem comum. Não digo que é 100%, mas é muito comum isso acontecer. Ah, mas eu vou deixar um legado, vou deixar memória. Você lembra o nome do seu bisavô? Você sabe o nome do seu bisavô? Quem sabe o nome do bisavô aqui? Eu creio que eu vi 15% da igreja levantando a mão. Quando você for um bisavô, ou um tataravô, ninguém vai lembrar seu nome. Desculpa se isso dá um desespero em você, mas é porque nada que não passar pelo fogo vai ressuscitar do outro lado. Se a gente está juntando coisas que são palha, e trabalhando, e enlouquecendo, e não parando por coisas como a minha reputação, a minha beleza física, a admiração dos outros, essas coisas todas são criaturas, todas elas são temporais, todas vão passar, vão acabar, só vai ficar aquilo que foi feito para a glória de Deus. Isso vai, depois que passar pelo fogo do Senhor, vai ser ouro e prata e vai passar lá do outro lado. O resto. Então você está sendo inútil, uma vida vã, uma vida jogada fora. Não, estou trabalhando. É fora, não vai prestar, vai virar lixo depois. Até o seu corpo aí, depois deteriora, tá? Quanto tu está gastando em botox? Em cirurgia plástica, em coisa para cabelo, e não sei o quê. Quanto, minha irmã? Se cuidar é bom, mas se isso vira um ídolo para mim, se isso é um alimento de um ídolo, não serve de nada. Sim, estou cuidando do tempo. Sim, tenha equilíbrio e busque a Deus para saber se é isso mesmo, ou se você está vivendo por um ídolo. Quando a gente adora, a nossa vida é transformada. A gente pode ser transformado em inúteis. No Salmo 115, um salmo bem conhecido, fala que tem boca, mas não falam, né? Que o povo de Israel construiu ídolos, que vazios, que não falam, que não cheiram, que não escutam, que não apalpam. E aí diz que a gente se torna parecido com aquilo que a gente adora. O Salmo 169 fala que a gente resolveu adorar o boi que come capim e a gente acaba comendo capim. E aí se achando que está tendo uma vida super legal. Por quê? Porque o cara que tem a vida igual a gente quer ter, tem lá no Instagram um monte de seguidores, tem um monte de dinheiro, e aí viaja para onde quiser, e a gente se ilude com aquela vida falsa que é mostrada, né, nas redes, e quer ter aquela vida. Esquece o que Deus quer que eu tenha, o que Deus quer de mim, como a minha vida vai glorificar a Deus. Eu não vivo mais pela eternidade. Por que você está tão preocupado em envelhecer, irmão? Tem problema. Se o Senhor é o teu Deus, sua vida vai ser cheia de sentido em qualquer fase da sua vida. Por que você está tão preocupada, as meninas, às vezes, em ser muito bonita e muito admirada na escola, quer que todo mundo ache super legal, quer ser popular? Por quê? Isso talvez te leve a cair. Em Romanos 1 diz que os homens que não deram a glória a Deus, foram entregues às suas próprias paixões e fizeram tudo que não deviam. Mas o início de tudo
O início do problema deles não foi o pecado em si, foi a falta de adoração ao Deus verdadeiro. Foi a falta de olhar para esse mundo e não enxergar de onde eu posso tirar alguma coisa, mas enxergar a transparência dele, enxergar o Deus que ele manifesta e glorificar por causa disso. Aqui fala de não adorar dois senhores. Não tem como adorar dois. Provavelmente, se você está tentando se dividir, ter o coração dividido, esse coração do homem lá que pede, mas não pede com fé, pede duvidando, porque desconfia de Deus. Essa palavra de Tiago que eu li antes. Pede desconfiando que Deus não é capaz, que Deus não é suficiente na sua vida. Se você pede assim, seu coração está dividido, irmão. Se você não entregou tudo, hoje é dia de checkmate. Tem momentos na vida que são um checkmate de Deus na gente. E o texto vai levando a gente numa crescente. Esse texto mesmo que a gente veio ouvindo, a pregação do Marcelo, do Adrian, e agora é assim, ó. Tudo ou nada. Não dá para servir a Deus com metade da sua vida. É tudo ou é nada. Mesmo que pareça exagero. Não, mas eu desconfio. Não desconfie, entregue. Confia. Deixa de achar que Deus não dá conta de você. Avança na tua vida espiritual. Avança. Vai adiante com Deus. Você precisa adorar. Você é um ser adorador. Você precisa adorar a Deus. Você quer aprender a adorar? Você tem todos... Levanta sua mão assim, faz assim. Você tem essa mão e todo esse corpo para oferecer para Deus em adoração. Gente, eu não consigo, vocês me veem quando eu estou aqui na frente, né? Mas quando eu estou no banco ali, e é um momento de adoração, de cantar, eu não consigo não dar tudo. Eu não consigo não expressar com a minha vida inteira, com o meu corpo, com tudo. Você tem duas mãos, pode bater palma, você tem seus lábios, você tem suas cordas vocais. Ah, mas eu sou muito desafinado. Não tem problema, dá tudo para o Senhor. Essas coisas são externas, mas manifestam esse centro de comando, manifestam o que está dentro. Pede para Deus para romper com todas as cadeias que te prendem, que te impedem de adorar o Deus verdadeiro, porque se isso não acontecer, você vai continuar adorando ídolos inúteis e vai comer capim. Você quer um bezerro de ouro como o teu alvo de adoração, você vai comer capim, igual ele. Você foi criado para ser a imagem de Deus nessa terra. O povo de Deus, lá, desde o povo de Israel, até nós aqui que somos igreja de Jesus nessa terra, a gente está aqui com a missão de manifestar Deus nessa terra. Você é a imagem, é para ser a imagem e semelhança. E se estar no seu dia a dia, na sua vida, se tornando mais e mais essa imagem refletida de Jesus nessa terra. Se você adorar um ídolo, você está se rebaixando. Você está destruindo quem você é, quem Deus criou você para ser. Você está demolindo os propósitos de Deus. Adore e Deus vai te colocar como alguém que Ele pode mostrar a glória dele para esse mundo através da sua vida. Mas você tem que adorar. Você tem que ser um adorador. Não, e eu falei aqui do exemplo do louvor, por exemplo, né, que é uma circunstância, que é um momento, mas você tem que levar isso para toda a tua vida. A hora que você estiver lá, sei lá, plantando, consertando um dente,
O jeito que você se empenha em fazer as suas atividades do dia a dia demonstra se você está adorando a Deus ou não. Se você pensar, Deus está aqui, está vendo, eu vou fazer como se fosse para Deus. E se fosse a boca de Jesus que eu estivesse consertando? Como eu faria? Por que eu estou fazendo meia boca? Entendem? Aí você pensa aí na sua atividade. O que você faz? É desse jeito que você adora, é desse jeito que Jesus está no comando. Quando você pensa nele para fazer o melhor no seu dia a dia, é assim. E é para ele. E se ninguém reconhecer, como que vai ficar? Se você se incomodar, som do coração, ninguém precisa nem saber. Mas se você se sentir incomodado porque você fez o melhor e ninguém reconheceu, opa, eu não fiz para Jesus, eu fiz para alguém ver e me dar elogio. Mas eu garanto que você vai receber alguns elogios. E daí não deixe teu coração cair e decidir fazer das próximas vezes por causa do elogio e não continuar adorando Jesus. Como é que você vai saber isso? Olhando para ele todo dia. Todo dia ele vai poder te dizer, sabe, meu filho, aquele dia ali, ó, não foi para mim. Senhor, amém, obrigado por me avisar. Eu vou consertar isso. Me ajuda, Espírito Santo. É assim que a gente vive, é assim que um cristão verdadeiro vive. Como é que você está vivendo? Como é que você vai decidir viver a partir de agora? Checkmate. Sabe o que é checkmate, né? Checkmate é uma jogada no xadrez, no jogo de xadrez, que é quando o cara que fez a jogada diz checkmate quando ele encurralou o seu rei e não tem saída. Não tem saída. Perdeu, playboy. Você pode chegar no checkmate de Jesus e largar de mão. Dizer, larguei. Mas é bom porque daí você é ou você não é. É por isso que em locais onde tem perseguição religiosa, em vários países que tem perseguição religiosa, a igreja cresce assustadoramente, mesmo que eles morram. Lá na época de Jesus, e logo depois os discípulos, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, uma vez falaram. Cara, eram 12, só 12 no início. Como que fez um transtorno no mundo? Mesmo sendo perseguidos, mortos, jogados para os leões, todo mundo acusando eles que eles eram os que estavam atrapalhando o império. Por que eles estavam atrapalhando o império? Porque todos os povos que estavam debaixo do Império Romano adoravam seus próprios deuses, das suas religiões, mas tinham uma adoração em comum, ao imperador. Eles adoravam, eles davam liberdade religiosa os romanos. Ué, mas por que os cristãos não podiam ter liberdade religiosa? Porque eles não se dobravam ao imperador. Eles diziam, só tem um Senhor, o imperador é um homem. Jesus é o nosso Senhor. Vocês vão bagunçar tudo, então vocês não vão ficar aqui no Império Romano, então vocês vão ser perseguidos. Olha ali, ó, por que os outros fazem direitinho? Só vocês são os bagunceiros. Os intransigentes, os que julgam os outros, os que são preconceituosos, os que, sei lá, quantas coisas que a gente vai ser acusado. Vamos adorar. É adorando que as nações da terra vão também nos acompanhar em adoração. É assim que a gente testemunha com um coração que adora. Isso é a missão. A missão é adorar diante dos povos da terra. Essa é a missão que nós temos que desempenhar. Ser essa imagem de Deus na terra. Feche seus olhos. Você tem um Pai generoso. Viva como filho.
Adore. Eu vou te dar um tempo para falar com Deus sobre isso. Talvez você tenha ficado com alguma dúvida, você pode até me chamar e a gente conversa depois. Mas fala com Deus sobre o que você quer promover de mudança. Você não tem condições de mudar, não sozinho, mas Ele tem condições de fazer se você estiver disposto. Entrega o teu coração, se é isso que você quer. Se tem alguma coisa que é muito importante para você, ter um relacionamento, ter dinheiro, ter carreira, se essa coisa parece mais importante do que Deus, se você está disposto a negociar os princípios de Deus para obter essas coisas, isso é um ídolo. Você está em idolatria, meu irmão. Deus não te quer assim. E Ele dá o checkmate porque Ele quer te trazer para a glória. Senhor, tenha misericórdia de nós, teu povo. Como o povo de Israel clamou tantas vezes pedindo perdão. E também caiu tantas vezes. E às vezes a gente lê a Bíblia e acha assim um absurdo. Como é que aquele povo que passou no meio do Mar Vermelho ainda foi capaz de fazer um bezerro de ouro? E a gente julga como se a gente não fosse igual. Como se nosso coração não fosse capaz das mesmas coisas. Senhor, nos faz enxergar quem nós somos. De verdade, olhar como o nosso coração é corrupto. E como o Senhor ainda assim nos ama e nos chama para Ti. Nos chama a atenção por causa do amor. Como diz em Hebreus, o Senhor só disciplina os filhos que o Senhor ama, com quem o Senhor se importa. Senhor, disciplina-nos como filhos. Sim, nós queremos ser disciplinados pelo Senhor e não viver vidas vazias, inúteis, comendo capinha aí fora, levando na cara. Nós não queremos viver uma vida miserável, inútil, que vai passar, que não vai servir de nada, que não vai levar para nada. Nós queremos, Senhor, que o Senhor faça de nós carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Como diz lá em Isaías, que o Senhor faça de nós esses monumentos vivos. Carvalhos são aquelas árvores frondosas que duram séculos, vivas, bonitas, cheias de aves, de sombra, que são nobres, numa madeira nobre. Senhor, nos faz carvalhos, que são monumentos vivos, para a sua glória, Senhor. Nos ensina a ser um povo que te adora e somente a Ti. Nos ensina a ser um povo, Senhor, que busca a Tua face. O Senhor diz que se a gente te buscar, o Senhor vai se deixar achar. Nos falta vontade, nos falta desejo por Ti. Muda o nosso coração, nos faz desejar o Senhor mais do que tudo. Mais do que qualquer coisa passageira nessa terra, nos faz desejar o Senhor ativamente. Senhor, nós queremos a Ti. Não importa se vamos parecer malucos, nós queremos a Ti, Senhor. Ter o Senhor comandando nossas vidas é mais importante que a nossa reputação. Estamos nos entregando. Eu não sei se todos os meus irmãos estão fazendo isso aqui, mas, Senhor, aqueles que o Senhor tocou, que possam ter essa atitude interna, mas que ela se demonstre depois externamente também. Senhor, que o Senhor seja o nosso tesouro, que o nosso coração esteja direcionado, voltado tudo para Ti, que nossos olhos sejam bons, iluminados,
que isso ilumine todo o nosso corpo. Seja o Senhor, seja o centro de tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Já estamos terminando quase o culto. Só queria um pouquinho mais da concentração e atenção dos irmãos para nós passarmos alguns últimos avisos, tá bom? Isso aí, deixa nós chegar lá. Pode passar. Então, essa semana nós vamos ter 2 pequenos grupos, irmãos. Tivemos ontem uma atividade de comunhão que foi muito gostosa, né? Ontem à noite. Pena que nem todos puderam participar, mas foi muito bom, né? Vai ter mais vezes, se você tiver a oportunidade, se empenhe para estar juntos, tá bom? Mas nessa terça nós temos um pequeno grupo e no sábado também, tá? Nós temos a nossa atividade de estudo bíblico, de comunhão, de ver os irmãos, estar mais próximo, pelo menos de um pequeno grupo, né? Porque só o grande grupo aqui não é suficiente. Você precisa de uma comunhão um pouquinho maior, de uma proximidade maior. Então nós nos reunimos na terça e no sábado. Então tem um grupo aí que está vindo na terça, outro pessoal que vem no sábado. Se você não participa de nenhum e quiser conhecer tanto da terça ou do sábado, é muito bem-vindo. Terça vai ser lá no barzão e o sábado vai ser na casa da Isabela, que agora a mãe dela já sabe, né? Então sábado tem reunião lá às 8 e terça também às 8, tá bom? É bem importante, gente, é muito importante mesmo essa participação para fortalecimento dos laços aqui na comunidade. Então você que é da terça, você que é do sábado, não esqueça desses compromissos, tá joia? Tenta também você se organizar e priorizar essas atividades para o bem da sua vida e para o bem da igreja, tá? No sábado daí vai ter a atividade dos adolescentes, sub-18 vai ser aqui provavelmente, né? Então aqui às 18 horas, galerinha aí, pais, 18 horas é o sub-18, a atividade deles, mas também para alguns funciona junto com a educação cristã. Está acontecendo junto, simultâneo essa atividade, então é bem importante aí se organizar, tá? Queridos, as ofertas, dízimos, né? Agradecemos a você que colaborou e abençoou de alguma maneira hoje, financeiramente. Você tem muitas maneiras de abençoar essa comunidade. Entendemos que você é já em si uma bênção, mas se você quer abençoar financeiramente, você pode fazer nos cultos e você pode fazer também através dos depósitos, tá bom? E o último, não, temos mais 2 avisos, quase o último. Quarta-feira, irmãos, líderes de ministério e do presbitério, não esqueçam, quarta-feira, 20 horas, aqui na igreja, nós temos reunião do presbitério. Por favor, não esqueçam, também se organize para estar participando conosco, tá bom? E aí sim, o último aviso é que domingo que vem, conforme a gente fez já um combinado aqui no presbitério, comunicamos à igreja, domingo que vem nós vamos ter o culto de manhã, tá bom? Todo último domingo do mês nós vamos fazer de manhã. Só que não vai ter o café, esse vai ser só culto. O café com o culto tem quando é o 5º domingo do mês, tá? Então, domingo que vem o culto é só de manhã, por favor, avise aí os parentes, amigos, que você vê que não está aqui, porque senão a pessoa vai vir de noite e vai achar que foi tudo arrebatado, vai chorar na porta, né? E Jesus levou. Domingo de manhã, 9h30, tá bom? 9h30 o culto vai até umas 11 para você ter uma ideia de se organizar. Eu sei que os gaúchos, o pessoal que quer fazer o churrasquinho em casa, vai almoçar lá fora, etc. Então umas 11 provavelmente termina, tá? Das 9h30 às 11 culto, domingo que vem, convidamos você para estar conosco aqui. Eu acho que os avisos principais eram esses. Quero convidar você então a ficar de pé. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma última oração para a gente terminar o culto. Amém. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe nesse local de culto. Obrigado, Senhor, porque no nosso país, a Bíblia fala de perseguição. Existe alguns tipos de perseguições, sim, que o cristão enfrenta no nosso país, mas não é essa perseguição que envolve, Deus, um perigo físico, a morte iminente, perda
de bens, nada, Senhor. Nós temos uma liberdade, Senhor, de cultuar nesse país. E se nos reunimos hoje aqui, nesse local público, em função dessa liberdade, eu quero te agradecer pelo privilégio que temos de nos reunir e como igreja, de ver os irmãos de novo e cultuarmos a Ti. Que cada um de nós, Senhor, possa ter isso, Deus, como uma alta prioridade, Deus, de sempre estarmos nos reunindo para mútuo fortalecimento, crescermos na fé, Deus, para a glória do Teu nome. Obrigado, eu trouxe os irmãos aqui, e aquilo que o Senhor nos ensinou, nos deu, nos ensinou nessa noite, que nós possamos, com a ajuda do Teu Espírito, Deus, aplicar nas nossas vidas e usar também na missão, Deus, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer enquanto missionários, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, o lar, abençoa, Deus, o trabalho, abençoa, Deus, a saúde, abençoa os estudos, abençoa cada um dos meus irmãos que tem necessidades, que tem dilemas, que tem angústias, Deus, e dificuldades que tem que enfrentar no dia a dia. Que o Senhor estenda a graça, a abundante graça, que o Teu socorro venha, Deus, trazendo alívio, trazendo livramento, trazendo solução, em nome de Jesus, e que o nosso coração se apegue a Ti, Deus, que a nossa alma se agarre em Ti, que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor a cada dia, Pai, e à medida que conhecemos mais do Senhor, possamos também fazer do Senhor mais conhecido, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos em todas as demandas das suas vidas, Deus, os seus lares, em tudo nós desejamos e pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o nosso Senhor querido que Ele possa abençoar a sua vida e te proteger. Que o Senhor possa estender sobre você o seu favor, a sua graça imerecida constantemente. Que você tenha olhos para ver e perceber essa graça, esse favor de Deus. Que Ele possa demonstrar o quanto Ele é bondoso e que você também perceba isso. Que a bondade do Senhor venha sobre você e lhe encha de paz. Amém? Que Deus abençoe. Que todos tenhamos uma ótima semana em nome de Jesus. Dê um ótimo abraço aí no seu irmão. E até terça-feira no PG, ou até sábado no PG, ou até quarta na reunião, ou então domingo de manhã. Tá bom? Um abraço.